Salve, salve, meus queridos amigos. Estamos ao vivo aqui, aguardando aí para comentar a nossa 100ª live. Hoje temos bons concorrentes. Eu sei que o Daniel Souza está fazendo a live dele. O Dr. Mário Sérgio também acabei de ver que está entrando para fazer uma live. Mas hoje a gente vai agradecer todo mundo, vai comentar um pouquinho das nossas lives aí, a 100 desse ano. Na verdade, vamos comentar 50, né? Porque outras 50 a gente já comentou. Deixa eu tentar convidar aqui a doutora Ana Cláudia. Ana, eu não estou conseguindo mandar o convite. Se você puder me mandar, te agradeço. Olá! Boa noite. Estou me ajustando aqui também. Peraí, para parar de saltar aqui o meu celular. Porque, sinceramente, eu acho que agora o meu suporte... Eu fiz algumas lives e você também, mas eu acho que o meu se aposentou. Não, Mas, você não Ricardo, sabe. antes, Eu fui peraí, antes de tentar agora qualquer mexer. coisa, vamos dar um brinde, Vamos brindar, né? A todo momento brindar com você. Na Saúde, verdade, eu muita fui paz. entrar agora, fazia tanto tempo que eu não fazia live, que mudou a configuração aqui do Instagram, e eu nem sabia onde entrar. Estou num baile agora. Pois é, e mudou muita coisa, viu? A gente pode ficar aqui 2 horas conversando. Eu percebi, por exemplo, do começo, primeiro não gravava, É, agora já grava. Depois teve a questão do tempo, né? Agora me parece que pode ficar mais do que 1 hora e pode chamar mais do que um convidado. Você isso eu pode não até sabia. 4 convidados. Então é uma Nossa! inovação aí do Instagram. Ai, que legal. Então, 2021, novidades. Novidades. Bom, eu queria. Hoje a live, na verdade, eu estou pelo escritório porque eu bani a minha página pessoal, mas na verdade a entrevistada, vamos dizer assim, será você. Afinal, Ah, você é? dessas últimas 50 lives, eu fiz aqui um resumo, fiz a lição de casa, e eu confesso que eu só apresentei uma e falei de outra. Então eu estive em duas, a gente comentando, primeiro na ausência do Max BO a gente conversou, depois Foi nós legal. conversamos sobre uma das lives, as 50 anteriores, o complemento das 50 anteriores, e eu te substituir um dia que depois você vai contar a história dos bastidores, um dia que você ficou perdida sem seu celular, que você perdeu o seu celular, e aí eu tive que fazer, mas nem eu estava programado, fiz com o Paulo. Então, né, na verdade, dessas 50 últimas lives, eu fiz 4. Essa, a 100ª, e outras 3. As outras 46 lives foram feitas por você. Então, por isso que eu prefiro que você seja a entrevistada hoje. E, na verdade, essa 100ª live, mais do que qualquer coisa, é motivo de agradecimento. Agradecimento meu, em especial, do escritório. E você faz parte dessa gratidão que eu tenho por você, pelo fato de você ter assumido essas lives e ter, com tanto zelo, com tanta responsabilidade, assumido e continuado com essas lives durante as 100. Muita gente duvidou, muita gente apoiou, mas muita gente também estava descrente. E não só você merece essa gratidão, mas tantas outras pessoas merecem gratidões, né? As nossas gratidões, como as pessoas que estão nos acompanhando aí por muitas das lives, né? O Ricardo Tenório, meu amigo de infância, é um cara que eu posso dizer que dessas 100, 98 ele estava presente, como tem outras pessoas também que ao longo da live, da transmissão, a gente vai agradecendo, que também participaram. A própria Dai, que entrou agora, também é uma pessoa que a gente sempre acompanhou, que ganhamos presente do Tenório, ganhamos presente da Dai, ganhamos presente da Kerima, que também foi uma das nossas entrevistadas. Então, assim, é motivo de agradecimento. E agradecer, e eu vou falar um pouquinho mais, vou falar agora um pouquinho mais antes de você, porque depois só você vai Não, falar. não, nossa, eu tô adorando te ouvir, fique à vontade. Mas, na verdade, agradecer a equipe, né? O Beto Lee, que sempre ajudou a gente nas imagens, na iluminação, o Maurício também,
que sempre deu uma olhada ali nas produções. O próprio professor, seu mestre, né, o Fred Lessa, que também te deu um pouco de uns pitacos, eu vou dizer, porque seria a mesma coisa que falar que o professor do Neymar ajudou ele a jogar bola. Não, ele deu, claro, tem uma participação, mas a vocação, o dom era do Neymar, como o dom de apresentar, o dom de fazer as perguntas, o dom de conduzir essas lives, sempre foram seus, e o Fred Lessa entrou com esses pitacos que foram aperfeiçoando a sua trajetória, né? Que começou lá, como a gente disse, na primeira live que você fez comigo, e que você trilhou aí ótimos caminhos durante todo esse período. Mas para a gente não se alongar nos agradecimentos, eu acho que eu fiz todos, né, que a gente precisava. Eu também queria agradecer, já falando deles, que são os nossos convidados, né, que mais do que nós também, e mais do que nós, e mais do que até você, que sempre abrilhantou as lives, eles também abrilhantaram conjuntamente contigo ao longo dessas outras 50 lives que a gente ainda não comentou. E eu queria abrir a 51ª, ou seja, a 51, a boa ideia, foi com a Maria das Neves Filha, né? Ela falou sobre feminismo e foi uma aula, porque a Maria das Neves, ela é minha estagiária na Assembleia Legislativa, ela é da liderança do partido, mas é minha estagiária de direito lá, e eu tenho uma honra, porque assim, eu aprendo muito mais com ela do que propriamente ela tenha algo a aprender comigo. E ela tem muita força. Muita, é uma mulher de fibra. E o detalhe que eu achei mais interessante é justamente essa coisa do nome dela, né? Que é Maria das Neves Filha, porque normalmente até você abordou isso, eu me recordo da live, que nessa coisa do feminismo o filha entra também como um gesto, né? Porque normalmente é fulano filho, fulano júnior, tal. E eu queria que você falasse um pouquinho aí. Eu vou fazer outras perguntas sobre as lives e sobre os bastidores. Eu queria que você falasse um pouquinho desse dia em especial da Maria das Neves. A Maria das Neves foi muito interessante, Ricardo, porque assim, embora seja uma mulher inteligentíssima, muito jovem, só que ela colocou de uma forma muito natural esse espaço que a mulher luta. Porque e ainda mais quando se fala a respeito do feminismo, que algumas pessoas acham que o que está acontecendo é em razão do feminismo, o que é o feminismo, que principalmente quando teve esse episódio agora, que até recente, até logo depois, bem depois que a gente fez a live com ela, a respeito desse famoso jogador de futebol que cometeu um estupro lá fora e falou que ele estava sendo julgado aqui no Brasil pelas mulheres feministas. Então ela deu uma aula em relação a isso, dizendo que não é assim. Então, a Maria das Neves, na hora que ela falou do filha, ela chamou muita atenção, principalmente da região que ela vem. Que a gente sabe que a região norte do país é ainda uma das regiões que o machismo também impera nesse sentido. E ela aqui em São Paulo, com muita força, coragem, garra e sozinha, ela está construindo a história dela. Então, realmente, ela conquistou a minha admiração, meu respeito pelas lives. Isso foi muito interessante, porque, evidentemente, a maioria das pessoas que eu fiz a entrevista eram pessoas que eu não conhecia pessoalmente. Só que, assim, hoje de manhã, na hora que eu fui até colocar o nosso convite, duas questões vieram, assim. Hoje eu acordei às 4h30 da manhã, exatamente preparando, pensando nesse momento, e eu consegui falar assim, gente, às 4h30 da manhã aqui para falar a respeito desse convite, para falar a respeito da live. O que me inspira? O que aconteceu? Duas palavras, que foi o empoderamento. Eu fiz a primeira live com você falando do empoderamento feminino, mas hoje eu posso realmente dizer que eu realmente me sinto empoderada. Lá era um processo de empoderamento. Agora eu me sinto empoderada. E eu acho não, quando eu volto nas primeiras lives, que embora não tenha ficado gravada, mas ainda a gente tem um pouco de acesso, porque aí eu dava print nos stories que ficava em 24 horas no ar, eu consigo ver a minha evolução até como pessoa. Eu me sinto mais bonita e iluminada agora. Então, isso é um reflexo do empoderamento. E a outra questão que eu também agradeci no convite, que embora seja tudo por rede social, Maria das Neves, pessoas que eu não, e outras pessoas que eu não conheci pessoalmente, que parece que eu conheci.
Então, as pessoas que eu conheci, o contato que eu tive, isso foi formidável para 2020. É engraçado, porque eu ficava pensando assim, gente, se eu morrer hoje, qual é o meu legado? Ou quantas pessoas iriam ao meu velório? Sério, sabe aquele pensamento louco? Eu falo, nossa, quase ninguém. Hoje! É engraçado, porque eu falo assim, gente, hoje realmente eu conheço muitas pessoas, fiz muitas amizades e eu sei que também é recíproco. Então é assim, o quanto que eu ganhei fazendo as lives. Para algumas pessoas, até coloquei isso, para algumas pessoas são somente lives, mas não foi. Para mim, não foi de modo algum. Isso aqui ficou marcado, tanto na minha história profissional, mas principalmente na minha história pessoal, no rumo que tudo, sabe, que foi tomado. Eu sou extremamente agradecida a Deus, pelas pessoas e, obviamente, por você que deu essa oportunidade e que acreditou em mim. Isso que você está falando a respeito do jogador de futebol, é claro que toda a nossa equipe aí desenvolveu a técnica. Sozinha, a gente não chega em lugar nenhum. Só que quando a gente também não tem o incentivo de alguém, a gente também não chega em lugar nenhum. Então, o incentivo ele é tão valioso quanto a técnica do Fred Lessa, quanto os conhecimentos do Beto Lee, do Mal, enfim, tudo isso. Não, foi muito bacana. Inclusive, tem muita gente entrando aí, pessoas que passaram por nós, né, como nossos convidados, que a gente já fez a menção de agradecer, inclusive nas 50 anteriores, porque a gente teve 50 agora para completar essa centésima live, e a gente quer agradecer cada uma dessas pessoas, porque realmente foram pessoas importantes. Eu quero registrar antes, né, alguns informes que eu fui pegando aqui, falando um pouco de feminismo e desse empoderamento que você bem citou. Lembrar que nessas 50 últimas lives, a gente teve 21 mulheres e 29 homens, ou seja, para 2021 a gente vai ter que, né, repensar e equilibrar um pouco isso, ou até superar o número de mulheres, porque para nós aqui é uma satisfação ter muitas mulheres aí falando. A live 52 foi do Oscar Pestana. Você é o propósito do seu propósito. Acho que foi a primeira vez que você não conseguiu dar o clique lá para ficar gravado e fez com que a gente fizesse a live número 59. Conta um pouquinho dos bastidores, por que não ficou gravado da primeira vez e a gente repetiu, fez um repeteco da segunda vez, não só porque não ficou gravado, mas porque o Oscar deu um show, né? Essa live com o Oscar, eu não lembro exatamente porque não ficou gravado. Provavelmente, lá, porque hoje a gente, é até mais fácil, né? Você gravar, já fica no IGTV. Mas na época não tinha o IGTV. Então, envia as opções. Salvar 24 horas nos stories, salvar no seu feed. Então, por alguma razão, não salvou. E tanto eu quanto o Oscar, a gente falou assim, mas como não? Porque a live com ele, ele toca muito profundamente, né? Inclusive, eu acredito que logo depois você vai falar que a gente teve a oportunidade de fazer uma outra live com o Oscar, e foi uma live que me tocou profundamente. Por isso que eu acho que foi um marco de conhecimento, autoconhecimento, porque sempre tem essa resistência, primeiro das redes sociais, que eu acho que esse 2020, em razão da pandemia, a gente quebrou isso. Então as pessoas estão fazendo terapia online, estão fazendo reuniões com o mundo inteiro online, ponte aérea para fazer uma reunião. Acho que realmente isso acaba não tendo mais sentido agora, porque a gente vê o quanto que isso funciona e ganha tempo. E com o Oscar eu senti uma conexão muito grande. E as pessoas davam feedback, as pessoas não saíam. Isso eu observava muito com as lives com ele. Então, por exemplo, a gente tinha 15, 16 seguidores ali nos assistindo, acompanhando, e ficavam. Exatamente porque cada um pegava para si a sua parte. O Oscar é um cara, assim, formidável, formidável. Eu fiquei muito conectada. Foi uma lives mais marcantes, uma das, né? A gente teve várias, mas foi com o Oscar. Eu acho que eu fiquei muito transparente na live com ele. Foi especial demais. Aliás, e a eu fiz Dai, uma... que inclusive está aqui, numa das lives que eu fiz com o Oscar, que foi uma live que eu me emocionei bastante. Eu até comentei com você no dia seguinte, que eu falei, nossa, Ricardo, isso nunca aconteceu comigo. Eu chorei na live, ele me tocou de uma tal forma.
foi quando a Dai, que está aqui, a Dai querida, ela mandou uma mensagem para mim no direct, e aí a gente também começou a construir uma amizade, porque você mostra quem é você, né? Então ali foi sem armas. Quem estava nos acompanhando entendeu que eu, mesmo estando aqui do outro lado, fazendo a live, mas sem máscara alguma, chorava também, fiquei com a maquiagem borrada também. Foi muito bom. Eu preparei aqui, depois a gente vai fazer um bate-bola. Eu fiz umas perguntas aqui, qual que foi a live tal ou a live tal. Eu não quero que você fuja dessas perguntas, porque todos foram muito importantes, mas algumas eu pincei aqui como um bate-bola, depois a gente vai dizer, você adiantou uma das perguntas, mas depois eu faço de novo e você reafirma ou não, lembrando das outras lives. Lembrando que algumas lives antigas estão no nosso YouTube, no nosso canal do YouTube, é só acompanhar lá, Augusto Yamazaki Advogados, tem algumas lives que não foram gravadas no IGTV, mas que constam lá do nosso YouTube, como a live da Carmela Gruni, que não ficou gravado no IGTV do Instagram do escritório, mas está lá no YouTube. A live 53 foi com a Akira Auriani, Jovens na Política. O Akira é um querido nosso amigo, disputou a prefeitura agora de Rio Grande da Serra, perdeu por muito pouco, foram 400 votos de diferença e com certeza daqui 4 anos ele estará disputando também lá a eleição. Tivemos a oportunidade de almoçar com ele, participar da campanha. Foi muito bacana, mas naquele momento ainda você não o conhecia. Como que foi a live com a Akira? A live com a Akira foi muito bacana, porque primeiro, né, Ricardo, as pessoas, primeiro de tudo, é até o que você fala. Principalmente aqui em São Paulo, que é uma cidade grande, a gente sabe onde fica o prefeito, a gente sabe onde fica o vereador, mas a gente não tem acesso. A pessoa comum não tem acesso. Diferente de uma cidade do interior, que às vezes, pelo fato de ter uma única sorveteria, a gente encontra aquele candidato que você votou, que você gosta, enfim, ali. Mas aqui em São Paulo não tem isso. E eu acabo percebendo que, devido a isso, as pessoas acabam. Não estou falando de uma forma geral, tá? Estou falando principalmente quando você acaba atingindo aquela classe de pessoas que às vezes não buscam tanta informação, não sabe quem é o candidato, não sabe qual é o projeto, não sabe qual é o partido e pior, acaba não sabendo nem mesmo o que cada um faz, o que faz um vereador, o que faz um deputado, enfim. E conversando com a Akira naquele dia, que ele tinha acabado até de sair, ele era vereador no momento, né? Saiu para poder fazer. Tá vendo? Ele se Olha lá, coisas de aposentou. live. Não, mas agora não deu mais. Eu vou colocar ele aqui, porque na verdade é assim. Peraí, deixa eu ajustar. Realmente, ele se aposentou. Ó, Acabou. enquanto você arruma aí, eu quero mandar um beijão aqui para Manda aí. Tereza. A gente vai comentar, inclusive, a live que a gente fez sobre filhos separados pela hanseníase, que foi a live 60. E ela relembra aqui que o janeiro será o janeiro roxo, né? A gente tem o novembro azul, o dezembro verde, o outubro amarelo. Inclusive, nós fizemos uma live sobre o outubro amarelo. E janeiro é o janeiro roxo, pelo fim da hanseníase e do preconceito. Depois a Tereza vai falar um pouquinho, a gente vai comentar um pouquinho sobre a live dela, a gente dá outro toque para as pessoas também poderem aderir a essa campanha, já que todos os meses aí a gente tem uma cor e a gente tem adotado aí no escritório pelo menos algumas das campanhas que a gente defende, que a gente adota. Por exemplo, foi outubro amarelo, novembro rosa, novembro azul, outubro rosa e agosto, setembro amarelo. Setembro amarelo. Isso, Não, setembro amarelo. que a gente fez uma live com a Cíntia. Sobre setembro amarelo. Isso. Tá tudo ok aí? Tá tudo ok. Tá, Então, vamos só lá. para finalizar com o Akira foi exatamente isso. Numa linguagem bem simples, a live com ele foi trazer isso, a proximidade da política com o nosso conhecimento. E é assim, e como que seria importante se tivesse realmente educação política nas escolas. Então, a gente sempre bate nessa tecla, o quanto que realmente seria importante, e não somente um projeto individualizado de um professor que acaba não tendo força para isso, mas deveria estar na grade curricular. Mas foi muito legal, foi muito bom com a Akira. E depois, conhecendo a Akira pessoalmente, aí realmente, aí se torna um amigo, um parceiro fantástico.
O mais engraçado é que eu tive esse dia que você gravou, inclusive no carro, que caiu uma árvore aqui na rua do escritório, na rua em que mora o Tenório, e que foi um caos aqui em São Paulo. Eu estava em Rio Grande da Serra. Rio Grande da Serra, eu não vou dizer que não caiu um pingo, mas caíram poucos pingos, não choveu. E eu estava lá em Rio Grande da Serra e foi muito engraçado que um rapaz ficou olhando, 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 daqui a pouco ele chegou e me deu os parabéns e falou, olha, parabéns, Akira. E aí se alguém pegar a foto vai ver que a gente se parece bastante, mas foi muito engraçado a cena, todo mundo tirou sarro de mim lá. Na verdade, todo mundo fala que os japoneses são tudo a mesma cara um do outro, né? Mas o Akira em especial parece bastante. Ó, Marcelo Rodante, live 55, contratos conscientes. Particularmente, eu como advogado, achei o tema fantástico. Isso serve muito, não só para mim, mas no meu dia a dia, nos contratos que eu faço aqui no escritório, principalmente na área artística. E esse tema, para mim, se eu pudesse escolher, foi o tema jurídico mais relevante para mim, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa live com o Marcelo Rodante. O Marcelo Rodante é um cara que nós nos conhecemos em lados opostos, embora eu conhecesse o cliente dele, eu estava por uma outra cliente, mas a gente sempre se respeitou e tal, e eu fiz questão de trazê-lo porque ele é um cara muito bacana nessa área de mediação e ele acabou falando sobre contratos conscientes. Como que foi a live? Ele é alto nível mesmo, né, Ricardo? Foi um assunto muito interessante e assim, uma linguagem, embora seja algo bem direcionado, ele conseguiu trazer isso numa linguagem bem fácil para todo mundo entender e foi realmente muito bom, relevante. E assim, e através dele, a gente hoje até mantém um contato com uma outra advogada, que é a doutora Adriana, que também participou muito da live com ele. Eu não tenho certeza, mas parece que ela assistia ou assistiu, foi aluna dele e teve a oportunidade de acompanhar também essa trajetória dele falando a respeito dos contratos conscientes. E também, assim, é uma parceira que a gente tem hoje em razão da live que nós fizemos com ele. Muito bacana. Live 56, Beto Teoria, presidente da Nação Hip Hop, falou um pouquinho de direito e acesso, política pública cultural, ele que está especializado nessa lei Aldir Blanc, que é uma lei que fizeram para o pessoal da cultura, afinal a cultura foi a primeira coisa a parar e até agora não voltou plenamente. Como que foi essa live com o Beto Teoria? Esse pessoal da cultura são guerreiros, né? É algo incrível, porque quando a gente fez essa live com o Beto Teoria, foi lá num caos, alto caos da pandemia. Tudo fechado, muitas incertezas, nada acontecendo. Então, ele esteve aqui com muita força, independente das dificuldades que o setor dele estava passando e ainda está, mas ele veio com muita força, clareza e garra, que um cara de fibra, né? Um exemplo aqui. Foi uma live de exemplo com ele, muito boa. Vou mandar um beijo aqui para Regina Lunardelli, ela falou que a internet dela tá bem ruim. Vamos comentar dela aqui, aproveitar que ela ainda tá. Foi a live 85, ela falou sobre terceiro setor. Como que foi essa live aí? E só para registrar que ela, professora, manja muito do assunto, estava nervosa, não queria fazer essa live, estava com vergonha. Como que foi? Primeiro que a Regina é uma mulher extremamente elegante. Eu fiquei apaixonada por ela, encantada com ela. E ela explicou de uma forma muito clara o que é o terceiro setor, porque muitas pessoas não sabem. E o objetivo das lives, Ricardo, foi exatamente esse. De que a gente trouxesse profissionais da área, que falassem de uma linguagem muito simples, para as pessoas que nos acompanhassem, que não fossem da área do direito, pudessem entender. E a Regina passou muito bem o que é esse terceiro setor, que as pessoas não sabem realmente, né? A gente ouve falar isso o tempo inteiro, mas pergunta para uma pessoa que não é da área, você sabe o que é terceiro setor? Como que funciona isso? Então, foi fantástica. Eu adorei fazer essa live com a Regina. Ana, Inclusive, tem até a de cima aqui, Regina Long. Beijo para você também. Beijão para Regina. As duas Reginas queridas aqui. Nós falamos de 7 lives em 24 minutos, ou seja, a gente tem que correr. 57, Ike Levi, a gente falou sobre lifestyle, como que foi isso? Eu acho que fazer a live com o Ike foi bombou, né? O cara, ele
tem, assim, nossa, um encantamento. A live e outra, tornou amigo também, né, Ricardo? Então é isso que eu falo. Eu fui fazendo as lives e a relação não acabava aqui depois que encerrou só uma hora, acabou a live. Não, é uma relação que continua. Então foi fantástico. O Ike que me apresentou o Fred e mudou tudo. Foi um marco, um divisor de águas fazer a live com o Ike. Não, e só lembrando que o Ike, já que eu falei no Ike, eu mandei uma mensagem ontem para ele que a gente fez uma montagem de uma gravação da Leci com o Jair Rodrigues. Jair Rodrigues, que é falecido, é o sogro do Ike, né? O Ike é casado com a Luciana Mello. Então ontem foi o dia do samba, dia 2 de dezembro, mandar um abração então para toda a família do Ike lá, em especial para a Luciana Mello, que me fez lembrar agora que ontem foi dia do samba. 58 foi a Anália Belisa Ribeiro, combate ao tráfico de pessoas. Ela já tinha vindo, a gente já comentou a live dela, da live passada, mas ela teve um problema da internet e ela acabou fazendo essa live lá no Recife, né? Então ela fez a primeira live em São Paulo com uma internet terrível, depois ela foi para Recife e fez a live no celular da filha dela, né, da Bárbara, porque também estava ruim. Conta um pouquinho dessa live. Porque, na verdade, Ricardo, a gente passou muitos perrengues, né? Com essa questão aí da internet. Porque começou todo mundo a fazer live, a internet caía, travava. Então é assim, a gente tinha aquela uma hora e era uma luta. Eu vou confessar aqui para você, algumas lives, infelizmente, que eu fiz, até para não deixar o convidado desconfortável, mas eu fazia a live conversando com o convidado, mas a imagem dele completamente congelada para mim. Só vinha um som. Então, teve os perrengues aí de internet e por isso que a gente repetiu o tema. Porque o tráfico de pessoas foi, assim, arrepiante. E muitas pessoas que acompanharam pediram para ela voltar para continuar a história que, infelizmente, não conseguia passar a informação com clareza. Mas ela também é formidável, né? Não, a Anália é fenomenal, ela tem curso na Polícia Montada do Canadá, na Scotland Yard, é uma pessoa fantástica. Depois a gente veio com a Maria Tereza, a gente falou um pouquinho de filhos separados pela hanseníase. A hanseníase é a antiga, que chamavam de lepra, e só para vocês terem uma ideia, foi um momento de segregação aqui no nosso país que a gente nem se deu conta, né? As pessoas eram retiradas porque não tinham tratamento médico adequado, eram retirados de suas famílias, eram colocados em colônias, e essas pessoas tinham filhos, esses filhos ficavam abandonados. Se a mãe e o pai tinham a hanseníase, esses filhos eram adotados por outras pessoas caso eles não tivessem família, e outros filhos nasceram dentro dessas colônias. Então é um assunto super super relevante para efeitos dos direitos humanos, mas que muita gente nem sabia que existia a hanseníase ou que a hanseníase era a lepra. Como que foi conversar com a Maria Tereza, que é uma cabeça, né? A Maria Tereza é uma filha da hanseníase, né? E que continua a luta aí para ter a reparação dessa injustiça. E a gente está junto com ela, né, Ricardo? Lutando aí nessa luta. Em janeiro, nós estaremos fazendo uma campanha junto com ela, vestiremos roxo e vamos pleitear aí o direito dos filhos da hanseníase. E a Tereza é uma pessoa que também está aqui na minha vida pessoal hoje. Estou junto com a Tereza, ela sabe, a gente se fala sempre. E ela sabe que pode contar comigo no que ela precisar. Não, a Tereza é uma querida mesmo, ela está aí acompanhando a gente, assim como a Regina acompanha a gente sempre, a Tereza também está, e mandar um beijo para as duas. Depois a gente teve a live 61, que foi com o meu amigo Luciano Piscirilo. Piscirilo é gerente de vendas, era gerente de vendas da Scania, depois ele hoje está na Marco Polo. Eu criei esse título, porque quando as pessoas me deixam criar títulos, eu vou criando os títulos, e eu fiz um título que dizia assim: não faça uma venda, faça um cliente. O que você achou dessa live? Como que foi? Olha, as lives com o Luciano foi uma das melhores. Até mesmo em número de pessoas que ficaram aqui conosco. Porque ele colocou, com toda essa experiência que ele tem, ele veio dar dicas para as pessoas que querem, por exemplo, nesse momento de desemprego, pandemia, para vender bolo. Qual é a dica do vender bolo? Então não importa se você está vendendo um bolo ou um navio. Qual é a técnica para você vender? O Luciano, sensacional, né? Para a vida. É aquela live que foi para a vida,
porque nós advogados também vendemos o negócio. Então, ele também colocava isso na live, foi muito bacana. Ontem, a nossa inclusive, atividade jurídica é o negócio, né? Ontem eu estava conversando com o gerente da Triumph, eu fui lá levar minha moto para fazer uma revisão, eu estava conversando com o gerente, para justamente ele se conhece, eu falei, por que você não troca experiência com o Luciano? Porque o Luciano dizia que eu achei incrível, que ele falava assim que a competição não é só sobre o mesmo mercado que você vive. Então, o cara que, por exemplo, trabalha com moto, ele não tem que se preocupar com o concorrente que vende moto. Não, ele tem que se preocupar com outras coisas que também concorrem com ele, né? Então, ele concorre com ao invés de comprar uma moto, o cara vai comprar um jet ski ou o cara vai comprar uma lancha. Ou seja, não é do mesmo nicho, mas ele tem outros produtos que competem e ele tem que se preocupar com todos esses. Né? Então, isso também é uma coisa que me chamou muita atenção. Não, e o que ele falou que também foi fantástico, que é assim, por exemplo, o que compete com chocolate não é outra marca de chocolate. Isso, são as perfume, flores, né? O perfume. Não, exatamente. Então não adianta você a marca de chocolate A, a marca de chocolate B. Você não está na dúvida da marca, você está na dúvida, será que eu compro chocolate ou será que eu compro perfume? Isso. Então realmente ele provocou esses pensamentos, assim, foi muito bom. Ele realmente... mandar um beijo para 99, nossa amiga 99, que não é táxi, Nossa. é a Thaís de Ávila, que ontem fez uma live incrível. Maravilhosa. Eu só não mandei uma mensagem para ela, que eu costumo mandar as mensagens para as pessoas. Eu quero até me desculpar aqui com a Cris, que eu também não mandei para ela, mas porque a gente ia comentar hoje, mas a live dela foi muito boa, da Thaís. Depois a gente vai falar sobre o 99 aí, que ela assim, foi a live 99. Só para dar um recadinho para a Thaís, porque de repente ela não fica até o final, que eu falei para ela ontem, que assim que ela estiver em São Paulo, para falar conosco, porque inspirou, aquela live de ontem inspirou um jantar com ela e uma boa taça de vinho. Então, não, e chegar de moto ainda, porque eu não sei se você sabe, mas a Thaís, ela é harleira, ela anda de Harley. É fenomenal. Surpreendendo, então. Live 62, Nina Fidelis, que é uma jornalista que eu admiro demais, ela falou sobre jornalismo militante. E aí, como que foi isso? Força, né, Ricardo? A Nina engraçado, nós fizemos, eu não sabia que nosso número de lives foi mais com homens do que com mulheres. Porque as mulheres que passaram por aqui são mulheres de tanta força que eu tive sempre a sensação que a gente tinha feito com mais mulheres. Olha que interessante, de tão marcante que elas foram. A Nina é uma força incrível, né? De liderança, de história, de tudo. Fã da Nina. Live 63, que é com o meu amigo psicólogo João Gielamo, e ele falou: criança, apanhei, mas não morri. Será? Essa também foi um tema, inclusive é um tema dele, né? Isso aí não fui eu que escolhi, mas o João também é muito sensível a algumas questões. Eu admiro ele muito como psicólogo. Eu queria que você falasse um pouquinho como foi. Foi muito pertinente o tema dessa live, porque assim, Ricardo, estamos nós aqui pais com filhos em casa. Então, em qual mês foi a live com ele, você lembra? Mas não, digamos, hoje a rotina das escolas, enfim, foi agosto, voltando, né? De uma certa forma, né? Então, hoje a minha filha vai para a escola 2 vezes por semana, então, querendo ou não, tem parquinhos abertos. Na época que eu fiz a live com ele, estava tudo fechado. Era 24 horas com os seus filhos em casa. Então, assim, foi super pertinente no momento correto e, obviamente, que ele mostrou aqui pra gente que não vale a pena, que realmente uma palmada pode comprometer todo esse processo, né, de desenvolvimento da criança. Foi muito boa. Para mim, como mãe, também foi um aprendizado. Muito bom. Depois a gente teve a 64, que foi Mário Sérgio de Oliveira, que é nosso, eu serei eternamente estagiário dele. Ele falou sobre aspectos legais do aborto. Como que foi? O Mário Sérgio é um repeteco, porque ele falou, numa vez passada, nas 50 primeiras lives, ele falou sobre o direito ao esquecimento, e depois ele é tão bom que a gente quis que ele voltasse aí já com outro tema, que foi aspectos legais do aborto. Como que foi isso? Então, a live com o Mário, falando sobre o aborto, eu fiz esse convite para ele quando teve a história daquela menina de 12 anos que tinha sido violentada pelo avô e teve o aborto judicial autorizado e repercutiu daquela forma, né? Infelizmente, vazaram as informações da idade da menina,
algumas pessoas foram até o hospital para impedir o aborto, enfim, toda aquela história. E ele veio aqui, não para falar a respeito de que é a favor ou contra o aborto, mas ele quis trazer os aspectos legais. E ele é um professor, né? É o que você falou, ele é um professor. A live, você só fala, pode falar, Mário. E ele dá uma aula. Eu sou fã dele também. Fã. Aliás, aproveitando o Mário, ontem também foi o dia 2, não só o dia do samba, mas também foi o dia do advogado criminalista. Eu que comecei militando na área criminal, eu tinha sonhos de ser um advogado criminal e a prática acabou me desvirtuando para um outro caminho, porque a prática acaba sendo um pouco diferente da teoria, mas eu tive como professores com muito orgulho, tanto o Mário Sérgio, que fez as 2 lives com a gente, quanto o Mário de Oliveira Filho, que também fez uma live sensacional. Eu acho que foi o maior público que a gente teve, talvez tenha perdido, ou não, talvez até tenha ganho ou empatado com o Salgadinho, pelo que eu olhei ali, mas depois a gente comenta a live que é a 66. Depois a gente teve 65, que foi o Crônica Mendes. Eu usei uma música dele, que chama-se Faça por Amor, e o Crônica estava bem resistente, porque o Crônica é de uma geração cara fechada do rap, é um cara que não sabia o que ia falar numa live de um escritório de advocacia, mas ele, como nosso amigo, como nosso cliente, ele desenrolou muito bem e até cantou, né? O Crônica, que é marido da Nina Fidelis, que foi a live 62, ele veio na live 65. Como que foi isso? Ai, Ricardo, falar do Crônica Mendes é assim, é um outro guerreiro desse sistema, né? Então, como você bem disse, sério, o que eu vou falar para um escritório de advocacia? E olha que interessante, até uma surpresa, porque eu vi o Crônica Mendes aí conversando com ele extremamente aberto, de um coração enorme, de uma doçura e uma determinação. Inclusive, até ele perguntou se eu tinha visto o álbum novo, então, que foi agora. Então, vale a pena vocês colocarem até no Spotify para vocês ouvirem as canções, porque realmente são canções do Crônica Mendes. Sensacional. Quando é assim, você fala do Crônica Mendes e da Nina Fidelis, é interessante porque os dois realmente se casam, né? Na postura, no pensamento, nos objetivos, na criação dos filhos. Realmente um casal nota 10. Verdade. Nós, nessa época de pandemia, nós patrocinamos algumas lives dele com muito orgulho. Esse disco novo também, ele está à procura de alguns patrocinadores. Quem tiver também interesse, dá uma olhada na... A gente vai publicar, vou pedir para publicarem amanhã a capa do disco novo. É sensacional, vale muito a Realmente pena. sensacional. Independente se a pessoa gosta ou não desse estilo musical, é parar e ouvir a letra. É profundo, é muito bom. É verdade. Aí, em 66, a gente teve o MOF, né? O MOF, carinhosamente, como eu chamo, o Mário de Oliveira Filho, foi meu professor, foi meu padrinho de profissão, foi o primeiro escritório que eu trabalhei, foi o dele. Eu brincava sempre com ele que eu fazia a melhor peça do mundo. Quando eu sentava, ele vinha corrigir, eu falava, puta, como eu não pensei nisso. E ele veio com uma live chamada Cadê a Segurança Jurídica que deveria estar aqui? O juiz comeu? Como que foi falar com o Mário de Oliveira Filho? Ah, Ricardo, para quem eu acho que desde o aluno do primeiro ano de direito até qualquer advogado teria assim uma gratidão por ter a oportunidade de conversar com o Mário de Oliveira Filho. E o dia que você me perguntou, porque nós já tínhamos combinado que nós faríamos as lives de terças, quartas e quintas. Aí você falou assim, Ana, hoje, segunda-feira, dá para você fazer a live com o Mário de Oliveira Filho? Eu falei assim, olha, se meu casamento fosse hoje, eu desmarcaria o meu casamento para fazer essa live com ele. Porque assim, não dá nem para falar juridicamente o que foi fazer a live com ele, vou falar como pessoa. Foi incrível. Porque antes de estar sentada, antes de ter minha carteira de OAB, antes de tudo, eu já sonhava em falar com ele. Então, e sabe o que foi mais legal? Que eu falei com ele no momento que eu já estava empoderada. Porque se fosse lá no começo das lives, eu acho que eu teria amarelado. Mas eu já estava empoderada, que quando eu conversei com ele, eu já abri a live e falei assim, olha, eu poderia estar aqui nervosa, mas não estou. Eu estou ótima e muito grata por estar aqui, tendo a oportunidade de conversar com você, porque eu sei que muitos gostariam de estar no meu lugar. Então é assim, um presentaço ter feito a live com ele, né? E não tem, juridicamente falando, não tem nem o que comentar. É um outro grande mestre.
Verdade. Aí, 67, a gente teve a Aline Torres. A Aline Torres, nossa cliente também. Ela saiu candidata agora a vereadora, teve uma votação bastante expressiva. É uma menina fantástica. Ela falou sobre fomento para a cultura de periferia. Acabou também não gravando, né? Não lembro. Acho que gravou bem pouquinho. Vocês fizeram só um retorno porque a principal não tinha gravado. Mas Que sabe, foi uma pena. mas sabe por que eu não lembro? Porque aconteceram muitas coisas em relação à internet. Acontecia de tudo. Então, é assim, eu já nem consigo mais lembrar, infelizmente. Porque travava, não salvava. Muito Enfim. bom. 68 foi o Salgadinho, né? Eu usei uma música também dele, que eu fiz questão que fosse uma música que ele tivesse composto, que é No Compasso do Criador, que é uma música que fez muito sucesso e que dava uma forma que vocês pudessem abranger uma série de coisas. Salgadinho, meu querido amigo Paulo Salgado, e como que foi? Porque eu vi ele cantando, ele cantou, ele desenrolou quando ele cantou, porque quando ele estava falando, ele estava meio ali travadão. Ricardo, quando eu era adolescente, aquela fase apaixonada, né? Sempre apaixonada, as minhas paixões eram baseadas nas trilhas sonoras do Salgadinho, né? Quando era do Catinguelê, Lua Vai, enfim. Então, na hora que seria com ele, quando eu soube que a live seria com ele, eu pirei. Aí eu comecei a lembrar da minha infância, da minha adolescência, que eu estudava num colégio no Ipiranga e eu tinha que pegar o ônibus, tipo, o ônibus passava meio-dia e 5. Só que era meio-dia, que era sempre a campeã, e só passava as campeãs em rádio, nem hoje tem Spotify, né? Eu tinha que aproveitar aquele momento para ouvir a música, que era meio-dia. Eu lembro que eu chegava sempre correndo atrás do ônibus, porque eu queria todos os dias ouvir top 10 das músicas da manhã, e era assim que Salvador era, nossa. E fazer a live com ele foi engraçado, né? Porque foi meio que fã aqui. E a mesma coisa, nossa, mas o que uma advogada vai falar com um músico? Não precisa falar, é só ele cantar que tá tudo certo. E foi uma alegria, porque parecia um show realmente. E foi um show, não é que parecia, foi um show. As pessoas começaram a mandar sugestão de música, ele começou a cantar. Gente, se naquela época fosse como hoje no Instagram, que não cai, porque caía automaticamente, né? Dava 1 hora, 60 minutos, caía. Teria ficado 2 horas com salgadinho. Assim, Não, e você sabe que fácil. para o ano que vem, assim, muita gente ficou de fora, né? Quando eu fiz a contagem aqui, que dariam a 100 pessoas, mandar um abraço aí pro Paulo que entrou, também foi uma live que a gente vai comentar ainda. Mas quando eu fiz um prognóstico aqui do que ainda tinha para as pessoas que se colocaram à disposição para fazer as lives, muita gente ficou de fora e muita gente já se comprometeu em 2021, como o Wilsinho do Malícia, que eu acho que também você deve ter Uau! acompanhado o Malícia por muito tempo, a Vanessa, que é a mulher dele também, para falar sobre educação, o Fábio Maca, que é o calígrafo da Montblanc, o Cleibe Trevisan, que é o fotógrafo da Vogue, muita gente ficou de Muita fora. gente. O próprio Gui, né, que acompanha a gente aí, eu pedi para ele falar sobre ISO, né? Ele manja muito desses processos de ISO, de empresa. O próprio Tenório para falar um pouquinho sobre contabilidade. Muita gente ficou de fora. Então, só esse registro para que em 2021 vocês continuem acompanhando, que a gente vai ter muita gente boa. O Legal. 69 foi o Mário Batista. Ele falou sobre periferia na visão de um fotógrafo, né? O Mário, que foi um grande CEO da Protege, né? A família dele é dona da Protege, aquela empresa que faz a segurança patrimonial. E ele, em um dado momento, se viu fora daquele mundo corporativo, decidiu tirar fotos, como ele ainda continua tirando fotos, já recebeu alguns prêmios, e ele adotou, nesse período da pandemia, a periferia como um grande cenário para que ele pudesse transmitir o sentimento dele através das imagens. E a gente teve a honra de ser fotografado por ele, e ele veio e falou para a gente um pouquinho sobre essa visão que ele tinha da periferia para você. Como que foi essa live? Ah, foi uma das lives também muito vistas, assim. A gente depois recebia esse feedback, né, do Instagram, de quantas pessoas já tinham acompanhado a live, mesmo depois na gravação lá do IGTV. Ah, ele é um cara inspirador, né? De mudança de vida, de comportamento, de não ficar preso somente a essas questões familiares, principalmente, mas essas questões financeiras, porque a gente sabe também que tudo tem um preço. Então, ele também, na escolha dele, também pagou um preço.
E a gente vê que foi uma escolha certa, que pelo menos acompanhando o trabalho dele, o quanto que ele está feliz e ganhando premiações até nível internacional, né? Então, um Muito cara bom. sensacional. Live 70 era para ser o Max BO. Ele teve um BO, que caiu o celular dele, e aí a gente teve que substituir. Eu e você, a gente não ia fazer, ia cancelar, mas no fim você veio com uma boa ideia de a gente comentar as lives daquela semana, que era uma semana muito rica. E a gente acabou fazendo isso, eu achei que foi muito bacana, assim, né? Foi um Sempre bate-papo bom. bem gostoso. É sempre bom assim a gente trocar essa ideia e foi muito bacana. A 71 foi o Ivan 13, 13P, que é 13 Produções, e ele falou sobre a vida em imagens, porque ele é tanto fotógrafo quanto vídeo, né? Ele faz vídeos. Ele é o videomaker, fez o documentário do Sabotagem, acompanhou o Nat Roots, e ele conversou um pouquinho contigo. Como que foi essa conversa? Inclusive, ele te Ah, ensinou um pouco de iluminação, né? é isso que eu ia te dizer. O muito legal a live com o Ivan, porque exatamente a gente começou a ter um novo modo aqui de comportamento em razão da pandemia. E quantas pessoas não começaram a fazer lives, mas não somente para o bate-papo, mas como negócio. Então ele começou a dar essas dicas para as pessoas, quais ferramentas, luz, para poder tirar foto do produto, fazer uns stories do produto, para alcançar maior número de pessoas, né, eventuais clientes. Então é assim, foi muito boa a live com o Ivan, porque ele colocou a prática ali, né? Veio um mini curso assim de fotografia para o pessoal. Foi muito bom mesmo. Aí, nosso cliente 72 foi o Alessandro Buzo. Ele falou sobre literatura periférica, é um cara, um cineasta, né? Um cineasta, foi apresentador da SPTV por muito tempo, nessa parte da periferia. Como que foi essa conversa? Ah, fantástico, Ricardo. Você colocou essas pessoas de força, né? E muita representatividade. Então, ter feito a live com ele também foi maravilhoso. Fala história de vida, tudo. Aí no É, 73, é. desculpa, pode falar. Não, não, fale. Aí 73, a gente abriu, era setembro, você convidou a Cíntia, que é a esposa Do Marcel. do Maciel, que fez a live sobre tempo, que ele fez nas 50 Você anteriores, sabe ela veio e falou administrar o seu tempo? como administrar seu tempo, e ela veio falar sobre Setembro Amarelo. Era bem, acho que o último dia ou última semana do Setembro Amarelo. Como que foi isso, falar um pouquinho sobre depressão e suicídio? Acho que foi muito importante. É, porque a gente aqui no escritório, a gente queria trazer esse tema, né? Tão importante. E ela, com uma agenda extremamente tomada, porque a gente sabe que as pessoas estão recorrendo aos psicólogos, terapias agora, então os profissionais da área realmente estão trabalhando muito nesse momento. E ela atendeu o nosso pedido, ela tinha, parece que, uma palestra e mais uma live agendada depois da nossa. Então, ela falou, eu vou parar para falar uma horinha com vocês sim, e foi profunda, né? Porque ela trouxe aqui casos clínicos, então foi realmente uma forma de conscientização aqui a respeito dessa doença tão séria, né? Que É é a verdade. depressão. Aí 74 veio substituir a 70, que o Max não pôde vir, Max BO, que é nosso cliente também, e veio falar sobre uma música que ele tem que é Agradecer. E o Max é uma figura, né? O Max é um cara que um dos caras mais artisticamente interessantes, porque ele faz a rima ali na hora, e para você fazer uma rima na hora, eu que tento às vezes, é muito difícil. E o Max veio e deu um show na 74. Como que foi isso? Ah, ele fez também uma rima, né? De que o Max B.O. estava com o escritório, falando de advocacia, mas o que é isso? Mas deu tudo certo, irmão. Ah, eu tenho contato com o Max até hoje, né? Exatamente por questões do escritório, jurídicas, tudo, mas amizade. O Max B.O., cara, nossa, de coração enorme. Enorme. Aí, 75, eu acompanhei essa live e foi muito interessante, porque eu fiquei do início ao fim de boca aberta. Eu sei que o Tenório gostou bastante, que é com o meu querido amigo Sérgio Ol, e ele falou um pouquinho sobre Black Money. E eu tenho orgulho de ser embaixador da conta Black, que ele é o CEO. E eu achei fantástica a história dele, como que ele começou, como que ele tomou os tombos e como ele se levantou. Inspirador. Porque a gente acha que essas pessoas muito bem-sucedidas foi tudo fácil, né? As coisas foram acontecendo, fator sorte. E a gente viu aqui na live com ele dos perrengues e toda a força que ele teve para chegar onde ele está hoje, né?
que ele contou toda essa trajetória. Foi assim, história de vida, né, Ricardo? Verdade. Quem nunca, né? Quem nunca? Então é uma Aí live de realmente rever. A 76 era para você fazer, né? Porque eu já tinha me aposentado aí nessa coisa das lives. Aí a 76 foi com o Paulo Rogério Rita, mas você tinha perdido seu celular e faltando acho que 2 minutos você me ligou e falou, meu, pelo amor de Deus, acho que eu vou preciso que você faça. E eu fui correndo, eu acho que eu fiz até na lavanderia de casa e eu fiz essa live aí. E foi ótima, inclusive, que foi sobre tecnologia da informação no nosso dia a dia e ele falou sobre algumas coisas que são muito bacanas. Então foi uma live bem inspiradora. Quer comentar sobre a perda do celular ou deixa pra lá? Não, na verdade, a gente teve uma reunião e eu acabei achando que tinha perdido o celular, mas o celular estava caído no carro, sem bateria, então eu ligava, enfim. E eu também não tinha, porque é interessante, isso é um exemplo, né? Grave o número de telefone da pessoa que você mais fala, então eu não sabia o número do seu telefone, eu não tinha como ligar, não sabia nada. Depois eu consegui falar com você, aí eu não tinha nem para chamar o Uber, aí eu comecei a perceber o quanto que a gente está dependente do nosso celular. Aí eu fui para a rua, ir no Ipiranga, buscar táxi, não tinha táxi, foi um transtorno. Aí eu vi que celular e a nossa vida é uma coisa só, infelizmente. Ó, nós estamos comentando a live 78. Ó, tá, pode Já fazer são que eu só no... vou subir o meu celular aqui um pouquinho, porque eu tô achando que tá muito baixo. Ó, já são 8h51, ou seja, a gente vai ter que correr bastante aí, porque embora não tenha mais essa limitação da 1 hora, eu sei que você tem coisa para fazer e eu já chego a 8h30, 9 horas, eu já preciso dormir. Bom, 78 foi com a nossa querida, tenho orgulho também de ser embaixador lá do Instituto C, foi com a Paloma Costa sobre captação de recursos para o terceiro setor. Como que foi essa live com a Paloma? Então, Ricardo, a live com a Paloma não foi somente uma live, né? Porque o reflexo dessa live, na prática agora, eu vi o resultado real. Quando nós estávamos juntos aí no escritório, que ela mandou para você uma mensagem falando se a gente conhecia alguma pessoa, que a família precisava de ajuda na educação dos filhos, enfim. E eu indiquei uma pessoa para a Paloma e deu andamento e deu tudo certo. Que legal. Então, o Instituto acolheu essa pessoa que eu indiquei, que o filho tem dificuldades na escola, no aprendizado, enfim. E a Paloma foi, assim, super acolhedora. Então, saiu dessa esfera somente de live e apresentação, né? Eu vi, na realidade, qual é o trabalho do Instituto C e foi realmente gratificante, demais. Muito bom. Eu vou lendo e você faz as intervenções, porque assim, tem muita gente boa. Tereza, beijo. Obrigada, viu, por estar aqui conosco. Boa noite. Eu vou lendo e você, qualquer intervenção que você acha que é relevante, você já faz. Na 79 foi a Ana Toledo, porque o amor foge de mim, ela que é esposa do Oscar Pestana. A 80 foi o Hamilton Rangel Júnior. O Hamilton, ele falou sobre desafios práticos do antirracismo. O Hamilton, só para que vocês tenham ideia, ele para mim é uma sumidade, e ele reabriu o Instagram para poder... são duas pessoas que eu sei que reabriram o Instagram só para fazer a live com a gente. Verdade. Que foi o Hamilton Rangel Júnior e o Anderson Costa e Silva, lá na 98, sobre tráfico de pessoas. O Anderson nem Instagram tinha. E quando eu falei com ele, ele falou, não, peraí que eu vou abrir um Instagram para poder falar com vocês. Verdade. E o Hamilton deu uma aula, né, sobre antirracismo, que foi uma inversão de lógicas, né? Não. Eu não concordo muito com ele, mas até o Tenório também acho que disse isso, eu não concordo com algumas coisas, mas faz você refletir. Faz você refletir. E assim, falando dos dois, eu sou fã dos dois e tive depois a oportunidade de levar os dois para a rádio também comigo. Você também levou Verdade. O Hamilton. Mas é assim, fã. Anderson e Hamilton, assim, fã. Adoro os dois. Aí a gente teve uma advogada que falou sobre compliance e assédio sexual contra as mulheres, que eu vejo muito igual a nossa Isabela, que é a Raíssa Souza, na live 81. Na live 82, a gente teve o Leandro Matias, que voltou, porque a internet dele também estava ruim nas 50 primeiras lives que a gente fez. Uma conspiração, a gente falou sobre isso, tem alguma conspiração aí.
E não deu também, né? Deu também. Não deu também. Vamos ver se em 2021 a internet esteja melhor. Aí depois veio um amigão meu, que é o Gerê de Souza, que tá com o programa na TV e acabou falando só meia hora. Foi acho que a primeira live que só teve meia hora. Pela primeira vez, ele falou sobre foco na missão, que foi um tema que eu criei, que é foco na missão e Deus no coração. Foi meia hora, só porque ele estava numa festa, né? Não, eu preciso comentar. Ele estava numa festa, numa reunião de um grande amigo, e para não perder o compromisso que ele tinha conosco, ele falou assim, olha, foi meia hora porque eu percebi que ele já tinha sido um guerreiro, porque ele estava disposto a conversar conosco. Mas ele em pé ali, olha, vou manter o meu compromisso, e a galera que estava com ele foi aparecendo, oi, boa noite, foi uma coisa super dinâmica, foi bem legal. E o dele também foi uma coisa que, pela primeira vez, ele alterou o horário. Foi a primeira vez que a gente alterou também o horário, que era para ser, acho que às 18, foi para as 19, e ele acabou falando meia hora só, mas é um cara que a gente tem que trazer porque é muito bom. Depois a gente teve 84, eu sei que você não estava bem, você estava doente, inclusive, mas mesmo assim você fez essa live, era para eu te substituir, mas na hora você fez. Você ficou o dia inteiro no hospital, que é um bastidor da sua responsabilidade, do seu compromisso, do seu respeito com o convidado, que foi para falar sobre grandes fortunas com meu amigo de infância, do Gui também, do Gui Tayuni, que é o Marco Fuoco Júnior. Como que foi fazer a live doente? Na hora que você entra na live, você não tá doente, né, Ricardo? É uma coisa muito louca, né? Foi, mas realmente, eu passei o dia muito mal, injeções, morfina e tudo mais, mas vambora, foi muito boa. Mas deu conta do recado. Mas a live com ele também foi curta, mas foi extremamente o suficiente e necessário. O cara é alto nível, né, com uma carteira de clientes Então, não, dele é só milhões. Foi muito bacana. A 85, a Regina, a gente já comentou, depois veio 86, que é uma cliente nossa também, que também homenageia o samba, que comemorou o dia ontem, que é a Mariana Furquim. E aí uma música dela que chama Liberta Mulher, que ela é fantástica, né? Ela tem aquele jeitinho de menininha, mas é um mulherão, né? É uma sereia, né? Eu até falei isso pra ela, é uma sereia. Ela com aquela doçura naquela voz é incrível, incrível. Ela cantou para nós aqui também, sensacional. Ela também, vale muito a pena colocar ali no Spotify, que também tá lá, o som, enfim, pegar clipes. Ela é linda, linda, amei. O Gui tá me lembrando aqui que o que você fez, na verdade, na Live 84, que foi tá ali, mesmo não estando fisicamente bem, é uma história que eu sempre conto, que é a mensagem a Garcia, é entregar a mensagem a Garcia, que eu ouvi isso durante toda a minha criação pela minha mãe. É uma história que, aconteça o que acontecer, se você assumir um compromisso, vá lá e resolva, vai lá e faça. O Gui tá lembrando isso aqui, que eu posso te dizer, para depois você dar uma lida nessa história da mensagem a Garcia, porque você realmente cumpriu. Aí, a 87, a gente teve um problema. Gui. Beijo pro Gui, sempre aqui com a gente, incrível. Sempre com a gente. Aí, em 87, a gente teve um problema, que eu quero trazer essa pessoa novamente, que é a Érica Solé, a gente chama ela de Érica Caveirão, ela anda de moto com a gente. Ela ia falar sobre arte caveira e motos. Ela mora em Arujá e estava vindo para São Paulo e faria a nossa live, mas no meio do caminho ela pegou muito trânsito e tal. Foi a primeira e única, acho, live que não aconteceu. Sim, na verdade, a do Max BO também não aconteceu, mas a gente acabou substituindo. O dela nem deu para fazer. Não deu tempo, Aí 88 foi com o Célio San Martin, ou Martin. Ele falou sobre defesa pessoal feminina. Foi um convidado seu. E aí em 89 a gente teve uma coisa diferente, que foi a primeira live que a gente fez fora do escritório ou fora da sua casa, que foi o Donato, lá no Estante Burger, que é um lugar que a gente ama. E aí conta um pouquinho. Eu sou fã da Ana Maria Braga, desde pequenininha. E eu me senti Ana Maria Braga. Foi assim, sensacional. Gente, foi realmente uma experiência incrível. Só que quando eu fiquei próximo da chapa, porque eu queria mostrar como que era aquela elaboração do hambúrguer, o blend. Aí deu um super aquecimento no meu celular e ele pifou no ao vivo da live. Aí a gente teve que colocar o meu celular no freezer
para ele voltar. Aí, enquanto isso, a gente ficava bebendo alguma coisinha, comendo um hambúrguer. Gente, foi assim maravilhoso. Eu estou totalmente disponível para fazer lives no local da pessoa, principalmente no gastronômico. Aliás, o Donato merece os parabéns. Além de uma pessoa fantástica, ele na pandemia, ele montou uma espécie de um food truck e ele ia até os hospitais para fornecer hambúrguer, batata frita e refrigerante para todos os trabalhadores da área da saúde na época da pandemia. Foram trocentos hambúrgueres. Correndo todos os riscos ali, ele me falou. Ele merece muitos parabéns. Aí em 90 a gente teve também uma coisa muito surpreendente. Ela já tinha participado da nossa live de comentários, porque foi uma pessoa que entrou para comentar os nossos comentários das 50 primeiras lives, e pela primeira vez, por ideia sua também, a gente fez o quadrinho, que é sempre os convidados e você em preto e branco, a gente fez colorido, que foi O Amor é Contagioso, com a palhaça Pernoca, que é personagem da doutora Daiane Costa, que também fez a live com a gente lá nas 50 primeiras. Como que foi? Para você entender como foi, a minha filha de 4 anos assistiu essa live. O quanto é contagioso. O fato de ter a foto colorida, a alegria, é contagioso. E a minha filhinha assistiu a live. Então, para você entender como que foi, o quanto que atinge, né? Foi demais, né, Ricardo? O trabalho dela é lindo, né? Ó, beijo pro Crônica Mendes. Que depois você assiste. Assiste o vídeo aí que a gente já falou de você e da Nina. Exatamente, Crônica. A gente acabou de falar de vocês. E falamos do disco novo. Mandar um beijo pra Fê Marques, que tá mandando os parabéns pra gente. Inclusive, a Fê é minha convidada para 2021, porque a agenda dela é tão cheia que 2020 ela não veio. E a Madel, que foi das 50 primeiras lives, também mandar um beijo. Ela foi sucesso, inclusive, foi né? Foi sucesso. A Madel, 2021, Madel, uma outra live aqui conosco. Foi sucesso a live com ela. Ó, live 91 foi com o Bruno Ramos, meu amigo, pessoa inteligentíssima, meu irmãozão, falou sobre funk e direito à cidade. Depois a melhor das lives, a 92, foi para mim indiscutivelmente a melhor de 2020 e será até 2030 a melhor das lives, que foi com a Soraya Yamazaki. Ela falou sobre futebol feminino, a busca de um sonho. E assim, foi comentadíssimo. Onde eu ia, as pessoas falavam que tinham assistido e me parabenizavam, como também parabenizavam a Soraya. Depois, em 93, a gente teve o meu amigão também, José Eduardo Malheiros. Ele falou sobre conselhos de direitos e editais. Foi muito bacana, porque o Malheiros é uma pessoa tão dócil, tão, né, boazinha, assim, como ele... Eu sei que foi uma vitória ele ter feito essa live, embora ele tenha sido corajoso, em nenhum momento ele refutou fazer, mas eu sei o quanto ele é tímido em frente, embora ele seja um profissional extremamente competente, ele é muito tímido na frente de uma câmera, na frente do celular, e eu sei o quanto ele venceu ali uma barreira que muitos venceram, inclusive, mas ele em especial, e o quanto eu achei bonitinho ele se colocando ali, e queria mandar um beijo especial para ele. Fantástico. Depois a gente teve a live 94, foi com a minha nutricionista, que pega no meu pé pra caramba, que é a Dai Cavalcante. Aliás, eu nem posso falar muito que eu sou o paciente dela, porque eu queimo o filme dela. Ela falou sobre alimentação versus bons hábitos e qualidade de vida. Mas a Dai é fantástica, né? 95 veio com o meu amigo também, que você conheceu, figuraça, que é o Mário Rica, falando sobre regularização de imóveis. Ele é fantástico também. Aliás, mereceria uma live para ele contar a vida dele, que a gente ia dar muito mais risada do que um assunto sério, como ele falou. Não. E ele estava totalmente diferente na live, assim, ele estava sério, ele estava, né, falando de assuntos muito importantes, e assim, uma outra pessoa, porque quando ele é ele, você chora de rir, né? Você se diverte, ele é uma pessoa agradável. Depois a gente teve um assunto também totalmente, né, fora do eixo, embora seja do direito, é um assunto totalmente fora do eixo, que foi com a Cristina Inoue, que é direito sistêmico, um novo olhar para o direito. Mandar um beijão para a Cris, eu aprendo muito com ela, e foi muito bom. Depois, em 97, a gente teve a Simone Henrique, para falar sobre Corte Interamericana de Direitos Humanos. A gente teve já processos com ela na Corte Interamericana, ela dá um show.
Eu sou muito fã da Simone, ela é uma pessoa extremamente humilde, é uma pessoa extremamente generosa, que ela sempre se coloca, né, como se ela fosse secundária, e na verdade ela é sempre a pessoa que brilha, né? A Mas ela é uma principal. pessoa muito bacana, ela é sempre a principal. Depois, 98 a gente já comentou, você gostou muito, que foi o Anderson Costa e Silva. 99 a gente também já comentou que foi fantástico, que eu Foi um acabei assistindo presente. depois, que foi sobre vinho, que eu sei que o Tenório toma Não, bastante vinho e vinho acompanhou. é uma poesia engarrafada. Olha Isso aí, esse isso. título é meu, hein? Ai, que sensível. É. E Fantástico. aí, ó, chegamos e comentamos já as 100 lives e eu queria fazer um bate-bola bem rápido aqui contigo e você pense direitinho para responder, porque as Nossa, pessoas não ficarão isso é tristes, um sonho. ok? É tipo o que o Faustão faz com os convidados, assim. Praticamente. Nossa, Eu só arquivo não quero que confidencial. você É um não fique arquivo? melindrada, porque assim, todas as lives foram ótimas, e agora a gente vai falar das 100, tá? Por Tá. exemplo, eu já dei o meu spoiler aqui, que a minha melhor live foi a 92, que foi com a Soraya. Mas eu Tá. quero te perguntar, qual que foi a live para você mais demorada, que você queria que tivesse 3 horas, 4 horas? Eu acho que você já falou, mas eu queria que você pensasse aí. Você já Ricardo, mas falou. então, eu falei que uma das lives que eu mais gostei, eu acho que foi com a. Não, não a que mais gostou. Essa vai ter ainda, não responda É, agora. mas qual? É Não a entendi live que então. você queria que fosse mais longa. Você disse que era do Salgadinho. Confirma? Confirmo. Confirma? Confirmo. Beleza. Confirmo. Aí depois eu queria que você me falasse qual foi a live que você mais se divertiu em termos de dar risada, de você ali, né, ser uma live diferente, assim, não ser tão séria. Por exemplo, se a gente conhecesse, se as pessoas conhecessem o Mário Rica, por exemplo, a história de vida dele, as pessoas não dariam muito mais risada do que a live sobre regularização. Mas dentro dessas 100 lives, assim, Uma qual que live você suave, leve, assim, de que deu bate-pronto, foi com o Ike risada? Levi. E que Foi, Levi. foi uma live bem leve, foi bem bacana. Ele é muito carismático. E qual a live mais emocionante? Assim, você também já deu, Ai, você já lógico, aí falou, não tem mas como. Foi do Oscar Pestana. Oscar Pestana. É, eu chorei Aí na eu queria te live, né? perguntar o seguinte: qual a situação mais engraçada que você vivenciou nas suas lives, mas que ninguém viu? Aí foram muitas. Conta, Na conta verdade, 15. nos bastidores, não, eu vou contar como que. Eu acho que eu vou contar de um modo geral. Eu comentei isso com a Thaís ontem. Que eu acho que as primeiras 10 lives, as primeiras mesmo que eu fiz, eu não dormia, eu ficava sem dormir, pensando, meu Deus, eu vou dar conta, o que eu vou fazer? Então, por exemplo, eu acho que era sempre às 20 horas, quando era 19 horas, eu já pegava uma taça de vinho e já tomava. Só que aí eu percebia que eu tomando a taça de vinho 1 hora antes me dava sono na live. Então aí eu ficava assim, eu falava assim, gente, aí era uma luta, porque eu falava, gente, mas como assim? Não tá funcionando o vinho. Depois eu comecei a perceber que essa taça de vinho me dava muito rubor também. Aí também eu ficava muito suada. Eu falava assim, gente, mas não tá rolando o vinho. Aí eu parei de tomar o vinho e falei, eu vou relaxar agora com a persistência. Mas isso foi uma fase engraçada, porque foram as primeiras 10 assim que era uma luta. Então, a gente fala que acha que é normal, eu sinceramente não achava. Hoje eu acho. Hoje faz parte de mim. É uma coisa muito bacana. Eu aprendi para onde olhar, como falar, mexer, né? Enfim, claro, né? O Fred Lessa merece os créditos. Mas eu acho que foi isso. Mas os bastidores, muita coisa acontecia. Mas um detalhe, eu sempre me arrumei para fazer as lives. Mesmo eu não tendo ido na época da pandemia, que a gente não ia para o escritório, e realmente parava tudo, me arrumava, colocava um salto, passava perfume, nem a maquiagem, porque era como se fosse um encontro pessoal. Muito legal isso. Muito bacana. E conta uma situação complicada, assim, seja algum perrengue, alguma coisa como essa de a gente caiu. Isso acontece bastante, pode cair o celular, faltar bateria. Uma situação complicada, assim, que Ah, ninguém percebeu. eu acho que a situação mais complicada é eu não consegui ver o entrevistado.
Porque se eu falasse para o entrevistado que eu não estava vendo ele, eu ia causar uma certa ansiedade. E muitas pessoas não sabiam como mexia, manusear o celular. A pessoa sabia que colocava Wi-Fi porque nunca tinha feito nada. Então, para que eu ia passar essa ansiedade? Se o áudio estava vindo, se eu só ouvia áudio, a tela fechada, se eu estava ouvindo áudio e eu percebia que as pessoas também estavam participando, vamos embora. Mas eu acho que era a parte mais difícil, era quando isso acontecia. Eu ficava 1 hora sem ver a pessoa, nada. Para mim era quando... Para mim acontecia, por exemplo, eu estava sem o fone. Normalmente, no começo, eu fazia sem fone. Alguém ligava para mim no horário, caía o meu som. E eu não ouvia a pessoa. Eu meio que lia os lábios. Era uma coisa bem difícil no começo. E é chato, porque você fica provocando isso na pessoa desnecessariamente, porque altera a pessoa de lá. Eu acostumada, ficava nervosa no começo. Então eu pensava, para que eu vou passar isso pro convidado? Então vamos embora. Mas depois eu conseguia ver o rosto da pessoa quando ficava gravado. Eu falava, poxa, olha que bacana, o que eu perdi, né? E qual foi a sua live mais impactante, assim, que você... não emocionante como a do Oscar, mas impactante. Mais tráfico de pessoas. Tá. Ela colocou ali a realidade. Tanto a Anália quanto o Anderson, né? Porque, embora seja o mesmo assunto, mas eles passaram situações vividas, né? Da profissão de cada um. Então, o Anderson colocou para o tráfico, quanto que nós valemos? Nós estamos valendo 47 mil dólares, ou reais, eu não me lembro. E ela colocava essa finalidade, né? Quanto que vale um órgão, como que é o modo de operação deles, os criminosos. Então, foram assim, foi impactante, que você fala, nossa, isso existe. E precisa ser Qual é a falado. live, não o convidado, a live que mereceria um repeteco? Para você, né? Eu gosto muito de histórias de vida, né? Muito. Eu acho que isso, independente da sua atuação, atinge muitas pessoas. Ai, Ricardo, foram tantas histórias. O Marcelo de vida. Dias foi muito incrível, né? Ele é um cara Serginho, muito legal. O Sérgio do Black Money também foi muito incrível, né? O próprio Togum. Nossa, exatamente. Então, histórias. Quando a gente ouve histórias, o próprio Anderson Costa e Silva, que nos contou a história dele, que entrou aos 19 anos para investigador da polícia, o investigador mais jovem do estado de São Paulo, e em busca de um sonho, condições melhores para a família, estudou direito, levou 10 anos para se formar em razão do trabalho dele na polícia, e hoje é um professor que inclusive foi seu aluno. Então isso é muito legal. A história foi muito legal, eu gosto dessas histórias. E quando eu converso antes da live com os nossos convidados, eu falo assim, olha, conta história, porque as pessoas querem isso, aproxima, criam empatia, né? Então é difícil falar uma, foram tantas. E o convidado, assim, que você gostaria que voltasse, ou para falar sobre o mesmo tema, ou outro? Poxa, é porque sem lives, né, Ricardo, a gente acaba sendo até injusto com aquele que veio lá atrás, né? Porque a gente já tá aqui falando da 100, aí fica com a mente fresca, mas muitas, gente, muitas. Eu tenho uma. Qual? Soraya Yamazaki. Ela foi uma... Daqui 10 anos, ela como na seleção brasileira. Ela foi uma adulta, foi assim impressionante. Uma menina de 10 anos, naquele controle emocional que ela estava. Foi incrível. E, por último, a última pergunta. Quem que leva... É o máximo, que é o ápice das 100 lives do escritório. Quem leva o troféu desenrolado? Vai ser esse o prêmio. É aquele cara que, tipo, você nem viu a hora passar, que o cara desenrolou bem pra cacete, que foi muito legal. Para quem você daria esse prêmio? Eu já vou me colocar de fora, você não precisa falar de mim, porque suspeito, eu sou suspeito. Não, mas eu não ia falar, mas eu digo com todas as letras. Mário Sérgio de Oliveira, filho. Ele faz sozinho. Bom, mas você juntou os dois, então. É o Mário Sérgio ou o Mário de Oliveira? O Mário Sérgio. O Mário Sérgio. Porque eu falei o Mário de Oliveira Filho, mas ele também, né? É porque o Mário Sérgio de Oliveira, ele está aqui conosco, já esteve diversas outras vezes, fez a rádio. Para mim, eu só falo oi, o resto é com ele.
É verdade. Eu daria também, eu gosto muito do Hamilton, né? Ah, Eu sou fã então, do olha, Hamilton, então, igual também. Ai, fica difícil. mas os Da dois sim Milton são também. extremamente relevantes assim e merecem muito o prêmio, como todos os outros que passaram também merecem. Mas os Exatamente, dois é eu acho difícil. que são difíceis né, na disputa. Eu vou É até porque mandar são uma mensagem para ele. professores, né, Ricardo? Tem o dom, né? O dom, tem o dom. Fala com aquela linguagem simples e tocante, emocionante. Ah, eles são demais. É verdade. Bom, Ana, estamos terminando as lives do ano, fizemos 100, muita gente desconfiou. Uma pessoa que sempre batalhou, postou nas redes sociais próprias, foi o Beto Lee. O Beto Lee sempre falou: olha, são dois advogados, eles vão chegar na 100ª live, e ele sempre me ensinou que é o tríplice sucesso, que não pode vir um na frente, outro depois. Não, tem que ser nessa sequência. A sequência é conhecimento, consistência e intensidade. Eu acho que a gente passou por esse processo. A gente conheceu primeiro o que eram as lives, como se davam as lives, a gente aprendeu muito sobre isso. Depois a gente também fez uma consistência, ou seja, a gente não deixou nenhuma semana sem fazer as lives, depois a Exatamente. gente intensificou essas lives até chegar na 100ª live. Então, eu quero te agradecer do fundo do meu coração toda a sua responsabilidade em tocar esse projeto, de estar presente, de deixar os nossos convidados muito tranquilos, né? Eles sempre comentam. Eu acho incrível que quando a gente se encontra em algum lugar, ou seja numa festa de família, seja numa festa, seja Numa numa reunião reunião, virtual. as pessoas dizem a moça das lives. Ah, que bom que eu conheço a moça das lives. Quando a gente marca uma reunião, às vezes profissional, a primeira coisa que as pessoas dizem é: olha, eu te acompanho, olha, eu já te vi nas lives, nossa, essa é a moça das lives. Então, assim, você criou esse estigma e, assim, conduziu da melhor forma possível, deixou as pessoas à vontade. E eu acho que também abrilhantou tudo isso, né? Então, você é a grande responsável por essas 100 lives, por a gente ter chegado a essas 100 lives. Você é a cara dessas 100 lives, embora, como eu disse, a gente tenha tido essa equipe fantástica que nos acompanhou, as pessoas que também estiveram conosco e, mais do que isso, os convidados que brilhantemente doaram o seu tempo para falar um pouquinho e deixar essa mensagem para tanta gente. Né? Então, eu queria mandar um beijo para todas essas pessoas e, em especial, a você que maravilhosamente fez com que a gente trilhasse esse caminho e conquistasse as 100 lives. E até 2021 com muito mais lives. Mas, Ricardo, muito obrigada por isso que você está dizendo. Realmente é, assim, muito profundo, porque é verdadeiro. Só que, assim, além da oportunidade profissional que você me dá a cada dia, as portas que você abre para mim, isso realmente não tem preço. Mas eu acho que o que você me dá, que é o de mais valioso, que eu tenho certeza que também é o que você tem de mais valioso, são os seus amigos. Então, você compartilha os seus amigos comigo. Então, esse é o melhor presente que você pode me dar. O Gui, que entra aqui, que você fala que é seu amigo de infância, o Deu uma travadinha aí, eu não sei se é o meu ou se é o dela. Se alguém puder mandar aí mensagem, eu não sei se eu estou travado ou ela. Acho que sou eu.